Então, eu tô, né, assim, discutindo com vocês essa coisa da personalidade, né, e tentando sustentar, assim, para vocês um certo recorte, né, do que vem a ser personalidade dentro de uma certa discussão, né, porque acho que isso é algo que a gente precisa muito fazer, né, hoje em dia, assim. Eu como professor, eu sempre sinto que quando eu vou ensinar qualquer coisa, né, eu preciso construir todo um contexto e fazer todo um recorte, dar toda uma especificidade, assim, sobre de que eu estou falando e como eu estou falando, né? A gente sabe que essas noções psicológicas, né, são noções assim muito utilizadas, né, no senso comum, há toda uma espécie assim de excitação, né, pelo saber psicológico, e muitas pessoas vão se apropriando disso de muitas formas, assim, né? É, e aí a gente vai tendo sempre que fazer um pouco esse contexto, esse recorte, essa coisa assim que a gente vai circunscrevendo para talvez deixar um pouco mais claro do que a gente está falando, assim, né? E é um pouco essa discussão que eu estou tentando fazer com vocês, né? Essa história aqui da personalidade feliz, personalidade fit, personalidade bronzeada, né? Eu estava justamente tentando fazer um pouco esse recorte, o quanto que a gente às vezes confunde a noção de personalidade com alguns tipos ideais, né? Personalidade está menos ligada, né, a essa ideia de tipos ideais ou de estereótipos, assim. Isso talvez fale um pouco mais assim do funcionamento das pessoas, de modo geral, né? Aí, ó, a Maria Carolina postou viral aqui da filha dela. Depois eu vou dar uma olhada. É... Então, assim, a discussão que a gente estava fazendo um pouco sobre isso, né, é o quanto que uma ideia que eu acho que é legal da gente tentar se afastar, assim, né, para discutir o que a gente vai discutir aqui, é essa ideia de uma personalidade melhor ou uma personalidade pior, uma personalidade em que se é mais desejável, uma personalidade que não se é tão desejável. Eu sinto que essa discussão ela está bastante num campo moral, assim, né? Ela está bastante num campo que a gente cria determinados valores, né? E cria determinados assim expectativas sobre o nosso funcionamento, mas que isso não necessariamente tem a ver com a ideia que a gente vai conversar de personalidade aqui, né? Pelo contrário, a ideia de personalidade que eu estou querendo trazer talvez fale mais assim de alguma espécie de ambiguidade, alguma espécie assim de, às vezes, traços que se contradizem na própria pessoa e que no caldo dessas contradições talvez a gente tenha um funcionamento geral da pessoa, né? É um pouco essa a história. Então, é muito comum a gente associar a ideia de personalidade a padrões, assim, né? Em sociedade, igual o Geomar está falando, assim, né? Eu acho que esses padrões, Geomar, são coisas assim que mobilizam e movimentam muito os nossos desejos em relação ao que a gente gostaria de ser, assim, né? Talvez é um pouco essa discussão também eu fiz aí na aula passada. Eu sempre sinto que há uma dificuldade nas pessoas, de modo geral, entre aquilo que elas desejariam ser e aquilo que elas efetivamente são, assim, né? E essa discussão que a gente estava fazendo um pouco na última aula, né? A gente tem a mania de achar que a gente pode ser tudo aquilo que a gente quer ser, assim, né? E às vezes não dá, né? Às vezes não é muito por aí que acontece, né? Porque é isso, não tem essa mobilidade existencial, né? Ela não é assim que acontece. A gente pode mudar um monte de coisa na gente, com certeza, né? Mas não totalmente assim, né? E eu sinto que às vezes essas discussões em psicologia elas ficam muito centradas na ideia de que a gente pode ser tudo, né? E sei lá, um pouco isso é a impressão que eu tenho. Faz-se pouco a discussão dos limites, daquilo que a gente não pode ser, etc. Né? Professor, sabe uma percepção que eu tenho? É Hum, que meio que a personalidade, ela está mais ligada à questão de como que a gente lida com as situações. Porque quando a gente fala de uma personalidade no modo de eu querer ser de uma forma, eu acho que isso já invade um pouco o campo da questão da nossa identidade, em que a gente tem várias identidades, dependendo do contexto em que a gente vive. Aí, sei lá, eu tenho essa sensação, sabe? sim.
Então, vamos, né, devagar, tem muita coisa assim na sua fala, né? Eu acho que talvez a personalidade esteja um pouco mais associada, assim, a uma certa forma de estar no mundo e de enxergar o mundo, assim, né? É algo, né, que fala um pouco, assim, de uma espécie de modo de se conceber a vida e o modo de conceber a si mesmo, o modo de conceber as relações, nesse sentido, que é sempre marcado por um certo lugar que a gente se constituiu, assim, né? Eu tenho muito a impressão de que quando a gente discute, por exemplo, identidade social, né, que eu acho que é uma discussão muito comum dentro da psicologia hoje, a gente está muito falando assim de determinações sociais dos lugares sociais de onde nós vivemos e viemos, assim, né? Eu acho que a questão da identidade ela não olha tanto para o sujeito na sua singularidade, né? Nos seus conflitos intrapsíquicos, assim, né? Vamos pensar. Sem que isso, obviamente, caia, né, em alguma ideia, porventura, de que isso não tenha nenhuma relação com o externo. Isso tem relação com o externo, né? Mas eu sinto que a personalidade ela está um pouco mais nesse campo, assim, menos do grupo a qual nós pertencemos, né? E ela está mais, assim, da relação que nós estabelecemos com esse grupo, né? Ou como a gente enxerga esse grupo. Daqui a pouco, talvez, eu vou tentar deixar isso um pouco mais claro, assim, né? Francisco, Oi. vou fazer uma pergunta aqui, posso estar viajando, mas só para poder eu entender um pouco. Você está falando de personalidade aí e algumas personalidades meio idealizadas, né? Ou do tipo, eu quero ser assim, para ter personalidade tal. Mas aí me corrige, né? A personalidade também, ela é inerente ao que eu quero, né? É quem eu sou também, meio que fixa, ou não. Aí eu acho assim eu acho que tem a ver com aquilo que a gente é e não necessariamente com aquilo que a gente gostaria de ser, mas eu não sei se tem a ver com aquilo que eu quero ser, né? Quando você faz o que eu quero, né? Esse eu quero me deixou um pouco na dúvida, assim, Não, né? esse eu quero foi porque você, em alguns momentos, falou assim, porque as pessoas querem ter uma personalidade de gente fit, de gente não sei o quê, buscar ser algo, às vezes, que ela não é, que não diz da personalidade dela, né? Uhum. É isso que eu estou me perguntando. Então, esse conceito mesmo, porque não tem como, assim, eu tentar ser uma personalidade, ter uma personalidade se eu não sou ela, né? Sim. Não, mas é por isso que a discussão ela é confusa, entende? Porque isso, né? Isso se vende muito pra gente, assim. Eu acho que até a própria psicologia vende isso bastante, assim, né? A ideia de que a gente vai conseguir ser o que a gente quer ser, assim, né? E basta a gente se empenhar para isso, assim, né? Enfim, né? Eu acho que daqui a pouco eu vou tentar tornar isso um pouco melhor. O que eu estou querendo dizer com personalidade, assim, né? Professor, eu poderia, só para complementar o que a Raquel falou, pensando da forma que ela disse, depois eu calo a boca, tá? Para dar espaço para falar. Pode falar. É que, assim, eu penso, então, tipo, eu poderia dizer se, tipo, que a personalidade, ela está muito relacionada à questão de padrões de comportamentos. Tipo, uma personalidade tal, ela age de uma determinada maneira. Uma outra personalidade age de uma determinada maneira, porque aí você dá limitações. Aí que Mas explica o você que está você falou, que engessando. a pessoa tenta ser aquilo que ela não é. Aí seria muito interligado a isso, que não seria, é porque na aula passada você falou que seria algo elástico. Isso. Aí agora parece que é algo fixo, aí ficou confuso um pouco. Pois é, então, Gilmar, mas talvez seja exatamente isso aí. Eu vou chegar nesse ponto, entende? Assim, a gente talvez vai ter que aprender a pensar um pouco a ideia de personalidade a partir de conflito, a partir de coisas que não estão arrumadas o tempo inteiro, né? Talvez a personalidade seja elástica e seja algo fixo, assim, né? Ela não é ou elástica ou fixa, entende? Ela engloba justamente essa crise, assim, né? Ela engloba justamente essa espécie assim de desarranjo entre essas duas coisas, né? É muito difícil, eu acho que é porque a gente está muito acostumado a pensar assim, é muito difícil a gente não ficar pensando nas coisas de modo dual, né? Ou isso, ou aquilo, né?
Entende? Assim, talvez eu estou querendo justamente mostrar que personalidade é um fenômeno que só tem como ser entendido de modo multifacetado, né? De modo multifacetada, assim, né? E isso inclui paradoxo. E isso inclui, às vezes, a gente não está assim, fechando. Personalidade é padrão? É, mas também não é, assim, né? Em alguns aspectos não é. Por isso que é um conceito que, entende, assim, eu acho que a melhor maneira de se entender personalidade não é desse jeito que eu estou ensinando aqui, né? É a partir dos autores. Então, assim, quando a gente começar a falar dos autores, é por isso que essa disciplina está toda organizada em torno de autores, a gente vai ver o que é personalidade para um, o que é personalidade para outro, o que é personalidade para outro. Esse trabalho inicial, ele é um trabalho muito difícil, porque eu tenho que tentar fazer alguma circunscrição, mas é uma circunscrição que precisa abarcar muita coisa, né? E dentro dessas coisas que a gente vai abarcar, inclusive a gente vai abarcar o paradoxo que é próprio da personalidade, assim. É um pouco essa a história, né? Então, assim, ó, o livro aí, o texto de vocês vai discutindo uma série de coisas, né? Ele vai falando, ele chega a dizer em algum momento que a nossa personalidade é o nosso patrimônio, né? É a partir de nossa personalidade que nós nos colocamos no mundo, de alguma forma, né? Nós existimos e conseguimos existir a partir da nossa personalidade. E em quase tudo que nós fazemos, talvez em quase todos os papéis sociais que nós exercemos, seja de cônjuge, de pai, de namorado, de namorada, né? A maneira como a gente lida com a nossa saúde, em quase tudo isso tem algum aspecto que recobre, que é recoberto pela personalidade. Seria um pouco isso, né? É como se nesses papéis sociais que nós desempenhamos, há algo que é prévio, vamos pensar assim, e que determina, de alguma maneira, a forma como a gente exerce essas coisas, né? Então, não deve ser difícil para vocês pensarem a ideia de que existem pessoas que, em relação à sua saúde, são mais negligentes, né? Descuidam mais de si mesmas, e outras pessoas que, em relação à sua saúde, são mais obcecadas, assim, né? Pessoas que vivem uma relação com a saúde naquele velho esquema, né, de cuidar da saúde, assim, a pessoa quer ser tão saudável que ela se torna doente por um desejo tão intenso de ser saudável, assim, né? Então tem pessoas que secundarizam muito o cuidado em relação a si mesmos, assim, né? Eu lembro lá de um caso de um paciente que eu atendia, como era difícil para aquele paciente fazer qualquer coisa que fosse para ele, assim, né? Que fosse assim uma academia, né? Um esporte qualquer, assim, né? Que fosse sair para dar um rolê com os amigos, assim, né? Tudo que envolvia ele parecia que era um motivo sempre menor, assim, e ele não via aquilo com muita importância, assim, né? Isso tinha muito a ver lá com a história que ele estabeleceu, né? Na constituição de si, na relação com os pais, etc, etc, assim, né? É alguém que ficou, assim, num lugar bastante secundarizado em termos de importância, em termos de poder se colocar como centro, assim, né? De alguma coisa. Então, assim, a personalidade, gente, ela está bastante associada àquilo que nós fazemos e como fazemos, assim, né? As nossas escolhas. Existem escolhas que nós suportamos fazer, existem escolhas que nós não suportamos fazer, né? Eu vejo que hoje em dia isso é uma discussão muito grande, né? E a gente considera pouco isso, assim. Quem dera, né, que todo mundo conseguisse ser cabeça aberta, quem dera que todo mundo, né, conseguisse assim não ficar preso a certos valores e conseguisse deslocar de alguns valores para se lançar a valores novos, né? Não é muito assim que a gente vê a diversidade humana, né? A diversidade humana você tem desde pessoas, né, que são inibidas, mais presas a certos padrões, e pessoas que conseguem circular melhor aí. E isso não necessariamente significa que uma pessoa é adoecida, né? Ou ela é disfuncional porque ela é uma pessoa mais que fica mais dentro de alguns enquadres sociais, vamos pensar assim, né? Tem pessoas que funcionam bem dentro de alguns enquadros sociais, né? Tem pessoas que já têm muita ojeriza para esses enquadros sociais e talvez precisam assim estar um pouco mais alargadas nas suas possibilidades de ser, né? O Geomar, por exemplo, parece uma pessoa que ele tem um pouco de ojeriza, está muito enquadrado assim, em padrões sociais, né? Mas eu posso te dizer, Geomar, que nem todo mundo é assim. Tem pessoas que estão muito bem enquadradas, né? Em alguns padrões sociais, sem que isso seja assim uma grande agonia ou um grande conflito para elas. Aliás, elas se sentem até mais seguras nesses lugares, assim, né? E aí eu fico muito me perguntando, né? Até que ponto
eu devo mexer com isso ou não devo mexer com isso, eu devo mostrar para a pessoa que ela está errada, né? Porque ela está dentro de um certo enquadro social que a limita nesse sentido, né? Quem dera, né, gente? Quem verdadeiramente, assim, né? Quem dera que os seres humanos conseguissem, assim, se livrar de todos os seus limites e viver uma plena liberdade, assim, né? Não é isso que vejo, né? A gente, na verdade, tem um funcionamento que eu acho que muitas vezes a gente, inclusive, gosta bastante da segurança do enquadre, assim, da definição, de ter algum nome, de definir alguma coisa, né? E acho que isso é uma discussão que é importante em alguma medida, assim, né? Só acho que isso não resolve a questão sobre quem nós somos, né? A gente dizer que a gente é isso, a gente é aquilo, né? Eu tenho essa sexualidade, eu tenho esse posicionamento político, né? Eu tenho essa forma de viver o mundo. Isso não encerra quem nós somos, assim, né? E na época contemporânea que a gente vive, parece que se você diz, né, que você é algo ou tem uma certa postura, né, ou uma certa posição política, as pessoas tendem a achar que isso encerra o que elas são, assim, né? Como se, inclusive, elas não pudessem ser outras coisas para além de algumas coisas que elas estão identificadas socialmente, assim, né? Então, as personalidades sofrem influência da relação que temos com o outro. Com certeza, né? Não há sombra de dúvidas, assim, né? Acho que a nossa personalidade, ela se constitui na relação com o outro o tempo inteiro, assim, né? Ela não se constitui sozinha, né? Ela se constitui na relação com o outro. A cada encontro, Geomar, que a gente tem com as pessoas, esses encontros que nós temos com as pessoas, né? E, obviamente, com pessoas que nós convivemos, passamos um tempo, aprendemos algo com ela, é sempre um encontro que a gente tira um tanto desse encontro pra gente, assim, né? Tem até uma música, né? Não sei se eu citei ela aqui, mas tem até uma música aí que fala que a cada encontro a gente deixa um tanto e traz um tanto, né? Eu diria que a personalidade talvez seja um pouco esse conjunto de vários encontros que a gente teve por aí e que isso vai formando alguma coisa na gente, assim, né? Isso vai formando algo, assim. Ela não é imutável necessariamente, mas ela tem uma estrutura, né? Ela tem um conjunto, vamos pensar assim, né? Francisco, Deixa... parece Desculpa, Raquel, pode falar, desculpa. Quando você está falando desse encontro com outras pessoas, as relações, eu antes entendia que eu posso mudar alguns comportamentos, um modo de pensar, de agir, mas não que a minha personalidade estaria sendo alterada nisso. E quando você fala assim, que muda a cada encontro, né? Parece que fica muito elástica nesse sentido. Sim. Então, muda a cada encontro, mas aquilo que você era antes desse encontro deixa de existir, né? Entende? É claro que quando você faz um encontro com alguma pessoa e assoma alguma coisa a você, tem uma mudança, né? Mas aquilo que existia antes some, aquilo que existia antes apaga, né? Assim, entende? Eu tenho mais aprendizado, mais experiência, mas a minha personalidade, eu acredito que continua a mesma. Então, talvez a gente tenha que discutir um pouco com calma o que a gente está chamando de mudança, né? O que eu não estou entendendo como mudança é uma mudança radical e total, né? Eu estou entendendo como mudança, né? Talvez alguma coisa assim, alguma coisa que se assoma, mas não alguma coisa que termina, né? Eu tenho muita dificuldade de pensar, talvez seja em função da área, né? Da onde eu venho, né? De que alguma coisa que nós já vivenciamos e que subjetivamos em nós mesmos simplesmente desaparece, assim, né? Eu sinto que nada desaparece. Eu sinto que a gente vai meio que somando isso tudo, né? Eu vejo, às vezes, clinicamente isso, né? Tem pessoas que sofrem de coisas em vida adulta, de coisas que estão numa raiz muito antiga, né? Às vezes tem alguns pacientes, mas eu não vivo mais isso, né? Isso fala de uma época remota lá atrás e que eu tinha uma determinada situação, né? Mas é impressionante o quanto que alguns fantasmas ainda assolam algumas pessoas na vida adulta, né? Por mais que a pessoa ainda já chegou à compreensão racional de que aquilo fala de um tempo, né? Mas ela se formou ali, ela se constituiu ali de alguma forma, né? Então, eu tenho muita dificuldade, né, de pensar que coisas que nós vivenciamos, né, são coisas que a gente simplesmente abandona, assim, né?
Tipo aquele ditado, a ocasião faz o ladrão. Então, eu não sei, né? Será que em toda ocasião a gente faz um ladrão, assim, né? Será que em toda ocasião... Não sei, estou tentando pensar em cima desse ditado, né? Será que em todas as situações que seja propícia para talvez fazer um roubo, será que todo mundo rouba, né? Ou por que em determinadas ocasiões que são mais facilitadoras para um roubo, alguns podem roubar e outros não roubam, assim? Talvez é um pouco isso, né? Então, a personalidade dialógica é uma troca, né? Lá vem, Geomar, lá vem o Geomar, ele fala de padrão, mas ele já está querendo encaixar as coisas nas caixas, né? Já está falando de personalidade dialógica aí, né? Calma, Geomar, né? Não precisa colocar nenhum padrão aí, né? Geomar. Professor, Fala. então a gente pode falar que, de certa forma, ou de alguma forma, não sei, a personalidade está ligada à persona? O que você entende como persona? Eu não sei se tem isso na psicanálise, mas a persona que eu entendo é junguiana. Então, como é que você entende isso, né? Como é que você entende a persona junguiana? Mais como, tipo, as pessoas... Vou dar um exemplo que eu ouvi hoje, que eu acabei de sair do grupo de estudo. Que é que as pessoas... As pessoas são, tipo, uma mexerica. Vamos colocar uma pessoa com uma mexerica. E aí, cada gomo da mexerica... Começamos muito bem. As pessoas são mexericas. Beleza, vamos lá. E aí, cada gomo da mexerica é um aspecto da vida da pessoa. Por exemplo, tem o Francisco professor, o Francisco pai, Francisco marido. Então, é persona de pai, persona de professor, persona de marido. E cada uma dessas personas, você desempenha uma função diferente. Sim. Então, cada uma você vai ter uma personalidade diferente. Ou, aí que vem a minha pergunta, ou você e, tipo, ao mesmo tempo, você é o mesmo Francisco. Claro. Só que aí você também é vários. Porque, tipo, apesar de ter vários gomos, é a mesma mexerica. Uhum. Eu acho, Carol, que assim, a personalidade é a mexerica e é esses gomos, entende? Assim, eu não sei se são várias personalidades. Eu acho que é uma só, né? Mas é uma que comporta muita coisa, assim. E insisto, né? Às vezes o que a personalidade comporta é conflito, assim, né? Às vezes que eu posso ser o professor, né? Que é bacana, boa praça, conversa, etc., né? Mas aí quando eu chego em casa eu espanco a minha esposa porque o Flamengo perdeu e eu tô puto da vida. Entende? Assim, eu gosto de pensar na ideia de que a gente tem várias coisas, né? Que a gente é fraturado em várias coisas, assim, né? Mas essas várias coisas que nós somos fraturados, às vezes é difícil pensar que ela forma uma coesão, né? Às vezes não é exatamente uma coesão. Às vezes o que ela forma é um conflito. Talvez não uma coesão harmônica, né? Não é harmônico. Não é harmônico. Ah, entendi. Uhum. Acho que não é harmônico. Mas então, de certa forma, Ai, professor, não sei o que é personalidade ainda. Não sei, não estou entendendo. Que bom, né? Que ótimo, tranquilo. Essa aula... Conforme o conteúdo vai vindo, mais confuso a gente fica. Que bom, acho que seguir, né? A ideia é essa mesmo, assim, né? A ideia é tirar um pouco vocês, assim, de um, sei lá, né? De um eixo, assim. A ideia é confundir, depois a gente vai organizando, assim, né? A Bruna comentou aqui, né? Seriam lugares sociais, né? Eu acho que passa por isso, mas não é só isso, assim, né? Vamos com calma. Eu prometo para vocês que algum sentido vai ficar aí, né? Do gomo da mexerica, né? Não sei se é isso que você está falando, Bruna, né? Do gomo da mexerica lá, né? Talvez, assim, né? Mas ainda assim, né, gente? O que é um papel social, né? Talvez vocês estão muito mais atualizados aí nessa discussão do que eu, né? Mas, assim, sei lá, o papel social do pai, né? Mas todo pai é igual, assim, né? Todo pai exerce a paternidade do mesmo modo, assim, né? O papel social de professor, né? Igual estava sendo falado. Mas todo professor é igual, assim, né? Porque professor faz tudo igual, assim. Não sei, sabe? Eu acho que tem alguma coisa que não é só isso, assim, né? Tem algo que é um pouco mais aí, né? Porque senão a gente começa a pensar de um modo que é um modo plenamente possível de ser pensado, não há sombra de dúvidas, né? Mas que talvez é um modo que não é exatamente o que eu estou querendo trazer para vocês, assim, né?
eu sinto que a gente tem, usualmente, né, a gente está se acostumando muito a pensar as coisas a partir de grupos, né? Então a gente vai falar do grupo dos homens, né? Mas todo homem é igual, assim, né? Todo homem exerce a sua masculinidade do mesmo modo, assim, né? Eu não sei, eu tenho um pouco de dificuldade com esse tipo de raciocínio. E talvez a ideia de personalidade pode demonstrar para a gente que não, né? Que nem todo mundo vai exercer esses papéis de modo igual, assim, né? A gente pode até entrar neles, mas talvez tenha alguma particularidade aí, né? Aí a gente tem mais alguma coisa, né? Aqui ainda sobre personalidade, né? A nossa personalidade, né, gente, é uma dessas coisas, né, que assim, a gente não consegue, é um pouco essa frase que eu trabalhei aí na última aula com vocês, do Heidegger, né? É um filósofo alemão aí do século XX, né? O Heidegger tem essa frase, essa ideia de que ninguém pode pular a própria sombra, né? Que é só a partir de um certo lugar, né? Ou a partir de uma certa forma de existir, vamos pensar assim, que a gente enxerga as coisas no mundo, assim, né? E nesse sentido, daria para a gente dizer, né, que a gente só consegue olhar para alguém a partir de um certo ponto de vista, né? É o que algumas pessoas também vão dizer assim, todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Todo ponto de vista é uma forma de se enxergar alguma coisa para além de mim, né? E eu só consigo enxergar essa coisa para além de mim a partir de mim mesmo. Eu não consigo enxergar essa coisa a partir do Geomar, a partir da Raquel, a partir seja lá de quem for, né? Eu só consigo enxergar essa coisa que está para o lado de lá a partir de mim. É um pouco essa a história, né? Então, assim, há algo, né, que passa e que algumas pessoas talvez associam, aproximam, né? Também a ideia de personalidade, talvez é mais uma coisa para vocês colocarem na caixinha aí de tudo que eu estou falando aqui enquanto personalidade, que fala um pouco, a ideia de personalidade, ela passa um pouco pelo modo como a gente avalia as coisas, o modo como a gente enxerga as coisas, né? A gente só tem como enxergar as coisas a partir de nós mesmos. É um pouco essa a história, né? Acho que isso é uma dessas coisas que a gente vai tentar consistir aqui, né? E no meio dessa história, né, tem algo que é legal de se falar também, que alguma literatura, né, que fundamenta a ideia de que é impossível de ver-se como se é visto, né? Há algo que pode ser extremamente, diz assim, né, algo que pode provocar uma profunda agonia na gente, né? Buscar se enxergar ou buscar saber qual que é a suposição, né, que o outro faz de mim mesmo, né? Mas algumas pessoas que estudam personalidade dizem que isso é uma espécie de impossibilidade ótica, assim, né? É impossível saber ver-se como se é visto, assim, né? E isso basicamente porque ao a gente olhar, ao a gente ver, isso passa primeiro pela fantasia do que eu faço de quem é o outro, nesse sentido, né? E segundo pela fantasia de suposição do que eu suponho que o outro está me vendo, da onde o outro está me olhando. Né? É impressionante o quanto que às vezes a gente supõe que o outro nos olha de um lugar, que o outro nos avalia de um lugar, que o outro pensa alguma coisa sobre nós, quando no fundo isso é pura construção fantasmática da gente. Quando no fundo isso é uma pura forma da gente supor que o outro está olhando para a gente. Assim, né? Então, o Lacan, né, que em algum momento se debruçou um pouco sobre essa história, né, ele vai dizer que existe uma espécie de esquise, uma divisão radical, uma espécie de cisão, vamos pensar assim, né, entre o que nós vemos e entre o que nos olha. Né? Isso é uma espécie assim, de desacordo, tem um desencaixe aí. Não há uma integração nessa história. Né? Um pouco por aí, Raquel, né? Acho que é uma frase interessante, né? A Raquel tá falando, tipo aquela frase, aquilo que me irrita no outro fala mais de mim do que do outro. Eu acho que é um pouco essa história que eu estou trazendo, né? Por que aquele ponto do outro é um ponto que te irrita, né? Enquanto que talvez para mim é muito tranquilo, assim, né? Até que ponto isso que te irrita no outro tem a ver com o outro, né? Até que ponto isso que de alguma maneira, né? Você
critica, né? Assim, fala mal, né? Não pode estar falando de uma profunda dificuldade sua de lidar com algum ponto lá do outro, né? Então, o outro, nesse sentido, a qual todos nós nos relacionamos, o outro é algo que, até para a gente saber quem é o outro, a gente precisa fazer uma construção do que é o outro, da ideia de outro, né? De como o outro se comporta. E essa construção vai passar pelos nossos fantasmas, passa pelos nossos medos, passa pelas nossas angústias, passa pelas nossas ideias de construção da noção de outro, que advém lá da nossa infância, etc., né? Então, assim, essa história de avaliar o outro e da suposição de avaliação que o outro faz da gente é sempre enviesada por uma certa fantasia subjetiva, né? Talvez a gente poderia até aproximar aqui a ideia de fantasia subjetiva, né, a essa ideia de personalidade. É um pouco esse crivo, é um pouco esse olhar, né, que a gente constrói e que aglutina tantas coisas. Não aglutina somente o lugar social da onde nós vivemos, né? A discussão não é reduzida a isso, assim. A discussão é também isso, mas é um pouco mais, assim, né? Então, há uma espécie de esquise, né, entre isso que a gente vê e isso que nos olha, assim. Não há muita integração nessa história, né? E aí, olha só, já tentando sair um pouco dessa parte, né, que eu sei que é uma parte assim, muito aberta, né, fica a coisa um pouco solta, etc., tentando avançar um pouco mais na discussão e dar um pouco mais de solo, né, para que a gente está discutindo, assim, né? Eu acho que talvez vocês tenham compreendido, né, o quanto que, assim, não é muito simples de escrever o que é personalidade e não é muito simples de escrever, talvez, a nossa própria personalidade, né? Eu trouxe aqui para a gente um teste, né, que é um teste de personalidade. Eu recortei, obviamente, uma parte desse teste, né, em que é um teste que é chamado lista de conferência de adjetivos. É um teste que basicamente oferece para a gente 300 adjetivos, né? E aí, a partir da identificação desses adjetivos, você teria, assim, uma certa descrição da sua personalidade, né? Esse quadro aqui abaixo, que inclusive está lá no texto de vocês, é um quadro em que é um recorte, uma parte aí desse teste de personalidade, que eu gostaria de convidar vocês nesse momento para fazer esse teste, né? Eu gostaria que vocês selecionassem aqui 5 palavras que vocês entendem que descreve melhor vocês, assim, né? Vou dar um tempinho rápido, assim, né? Só para vocês fazerem esse teste rápido, assim, né? Um teste que é fundamentado em adjetivos, né? Vocês podem falar, né? Podem abrir o áudio se quiserem, ou podem só descrever aqui no chat, né? Enfim, comentem aí, né? Quando vocês vão fazer esse teste, o que vocês estão sentindo aí? Por que, Carol? Difícil escolher só 5. Eu acho que é aquilo que eu falei, tem momentos, né? Por exemplo, eu coloquei sensível. Eu não sou sensível em todos os momentos da minha vida, mas tem momentos que eu sou. Sim. Tem momentos que as pessoas são mais sensíveis que eu e eu não, sabe, não sei. Sim. E tem vários também, aí escolher 5 é difícil. Então, talvez você já me deu margem, né? A Marina também fez um comentário aí, né? Talvez você já me deu margem, né? Para justamente, assim, discutir o que eu queria discutir com esse teste, né? No fundo, gente, os adjetivos, né? Eles são, assim, algo que depende muito, assim, né? Às vezes eu sou alegre, mas às vezes eu não sou alegre, né? Às vezes eu sou cínico, mas às vezes eu não sou cínico também, né? No fundo, é uma espécie de brincadeira, uma espécie de pegadinha, né? Mas esse teste está colocado aqui muito mais para a gente talvez começar a entender a ideia de que definir personalidade por adjetivos é ruim, né? Definir por uma certa personalidade
por adjetivos, uma tentativa de sistematização por esses nomes, que fecharia, supostamente, algumas de nossas características, é uma forma de avaliação de personalidade muito pouco eficaz, né? A Marina está comentando ali, ó, já fui todos esses. É um pouco isso mesmo, assim, né? Essa é a ideia, a gente perceber que, no fundo, isso daqui não vai nos ajudar muito quando a gente começar a tentar atravessar e entender melhor como que a gente pode pensar a personalidade. No fundo, é isso que eu estava dizendo anteriormente, né? Personalidade é um fenômeno muito complexo para a gente tentar sistematizar em nomes ou mesmo em números, né? Não é à toa que vocês, quando têm aí a testagem, né? As aulas de TEP e tal, né? Vocês têm uma parte de TEP que é psicométricos e tem uma outra que é de personalidade. Porque a psicometria, que é mais numérica e mais matematização, não encaixa bem na história da personalidade. Não dá para a gente pensar a personalidade por nomes e por números, por sistematização, né? Não vai dar muito assim, né? Então, isso daqui está mais para a gente, talvez, assim, né? Começar a deslocar um pouco o pensamento e tentar sair assim de uma espécie de impulso sistematizador que nós temos, né? De colocar as coisas na caixinha, etc., né? De numerificar, de sistematizar, porque não dá, né? Personalidade talvez é uma discussão que está muito mais num campo não numerificável, num campo mais qualitativo, né? Num campo que vai envolver muita subjetividade, que é essa coisa também difícil, né? Assim, de ganhar uma definição, né? Do que propriamente está num campo em que a gente vai conseguir terminar essa discussão aqui por isso, né? Através dessa história. Então, é isso que está aí a pergunta, né? Será que alguém que descreve a personalidade, né, como maravilhosa ou péssimo, isso encerra o que o sujeito é, né? O fato de eu ser assim ou ser assado, né? O fato de eu ser agressivo, ou o fato de eu ser inteligente, ou o fato de eu ser, né, assim, simpático, né, ou sociável, isso reduz o que eu sou plenamente, assim, né? Isso fica escapando. Eu acho que essa é uma palavra interessante, né? Esse é um negócio que parece que escapa uma definição que, assim, que cele a discussão, né? Que consiga, assim, colocar uma espécie de vedação nessa história, né? O próprio texto de vocês vai... Isso não sou eu, né? Porque vocês já tiveram aula comigo, talvez vocês podem achar assim, isso é coisa que o Francisco está falando, né? Mas é o próprio texto de vocês, aí, a própria literatura que a gente está adotando, que está dizendo, olha, a complexidade do homem não permite esse tipo de avaliação da personalidade. Isso seria, assim, a gente incorreria aí em algum minimalismo dessa discussão, né? Talvez a linguagem que a gente vai precisar para discutir personalidade, ela vai precisar ser um pouco mais ampla, um pouco mais precisa de alguma forma, né? Que não abra tantas, propriamente assim, coisas que escapem o tempo inteiro, né? Então, como, né, gente? Como que a gente vai pensar e avaliar e tentar escrever a nossa personalidade? Por que tipo de metodologia, né? Que não vai ser essa metodologia assim tão do impulso sistematizador, né? O pessoal está até agora aqui respondendo o teste, né? A Daiane, né? Sensível, otimista, generosa, compreensiva e afetiva, né? Tem nada de ruim, né, Daiane? Só coisa boa, né? E mentirosa, a gente poderia colocar assim mais uma, né? Para complementar aqui, né? Então, assim, acho que é uma coisa assim, para talvez dar um pouco mais de concretude para vocês, né? Então, eu acho que isso é muito teste de BuzzFeed mesmo, Marina, né? Eu ia falar capricho, né? Mas eu acho que é uma referência muito antiga, assim, né? Teste de Facebook, né? Etc. É um pouco isso, assim, né? Isso não tem muito a ver, sabe, gente? Assim, com uma discussão, talvez, um pouco mais da psicologia mesmo, né? Sobre o que é a personalidade. Esses testezinhos que a gente encontra por aí, né? Eu acho que eles são ótimos, né, Marina? Para a gente passar o tempo, né? E ficar lá, né? Mas não sei, assim, né? Se a gente quiser levar essa discussão assim, um pouco mais a sério, enquanto um passatempo é legal, assim, né? Então é um pouco isso, né? O Daniel está comentando algo aqui, né? Escolha 3 lasanhas, escolha 3 lasanhas
vamos dizer, como se você se relaciona com seus amigos. Então, exatamente, né? É esse tipo de situação. E aí, olha só, para dar um pouco mais de materialidade para vocês, do que eu estou querendo aproximar, né? O que mais ou menos eu estou querendo dizer com a ideia de personalidade, eu trouxe aqui uma descrição de uma biografia que eu li, né? Também já dei a entender isso para vocês, né? Biografia é sempre uma coisa assim importante, né? Dentro de um campo assim que estuda um pouco mais a questão da personalidade. E aí eu gosto muito de música, né? E tem um músico que eu acho que é bem interessante, um sujeito chamado Charles Mingus. Não sei quem já ouviu falar do Charles Mingus, assim, né? O Mingus, ele é um baixista de jazz, né? Daqueles baixistas assim clássicos do jazz, né? E ele tem uma biografia, uma autobiografia, na verdade, em que ele já nas primeiras páginas ele faz uma espécie de descrição sobre ele mesmo, né? Que eu acho que é uma descrição que, assim, por mais que eu não tenha conseguido definir o que é personalidade para vocês por enquanto, né? É uma descrição que eu gostaria que, se possível, vocês tentassem aproximar disso que nós vamos trabalhar enquanto personalidade, enquanto isso que é esse conceito assim da psicologia, né? Eu vou ler aqui para vocês, ó, a descrição que o Charles Mingus faz sobre si mesmo, né? Olha o que o Charles Mingus descreve. Eu sou 3 homens ao mesmo tempo. Um homem fica sempre no meio, despreocupado, sem se emocionar, observando, esperando que lhe permitam expressar o que ele vê para os outros 2. O segundo homem é como um animal assustado que ataca por medo de ser atacado. E então há uma pessoa gentil e super amorosa, que acolhe as pessoas no templo mais sagrado do seu ser. Aceita insultos, confia, assina contratos sem ler, cai na conversa dos outros e acaba trabalhando barato ou de graça. Quando percebe o que lhe fizeram, tem vontade de matar e destruir tudo ao seu redor, inclusive a si mesmo, por ter sido tão estúpido. Mas não consegue e volta-se para dentro de si mesmo. Então, assim, não sei como é que soa para vocês esse tipo de descrição, né? Mas aqui tem 1 milhão de adjetivos, aqui tem 1 milhão de características, né? E são características que se contradizem e que, no final das contas, elas não fecham muito uma coisa, assim, né? Acho que seria importante, sabe, gente, se a gente conseguisse enxergar um pouco mais a ideia de personalidade como algo que passa, assim, por uma espécie de briga de forças, né? De briga de muitas coisas que nós somos. Talvez a ideia da mexerica aí, né, vem bem a calhar, mas que nem sempre isso é harmônico, né? A gente tem que, talvez, aprender a pensar que quando a gente fica muito querendo colocar as coisas em caixas e sistematizar demais as coisas, a gente acaba caindo em pontos de vista que são excessivamente morais, assim, né? Em que fica colocando coisas assim, isso é bom, isso é ruim, isso presta, isso não presta, isso deve, isso não deve, assim, né? Eu estava dando aula esses dias aí na turma, em uma outra turma sobre personalidade, né? E aí teve um aluno que rolou uma discussão sobre a polícia lá, né? E aí teve um aluno que, ouvindo um pouco essas coisas que a gente estava discutindo, ele falou alguma coisa que era interessante, assim, né? Que a gente estava discutindo sobre os policiais, né, etc. E aí ele fala alguma coisa sobre os policiais, né? O mesmo policial que sai, atira e mata, né? É o policial que volta para casa e cuida da sua família, né? Entende? Assim, como que alguém, né? Alguém que vai lá, mesmo num exercício de profissão, faz algo, né? Que para muitas pessoas estaria sendo um campo da violência, mas por um outro lado é super amoroso com a família, cuida da família, né? Tem preocupação, tem zelo, né? Entende? Assim, não tem muito, é difícil, né? Quando a gente está discutindo essas questões humanas, é difícil dizer alguém é puro mal, alguém é puro bem, assim, né? Não é muito isso, assim, que daria para a gente ficar, assim, talvez trabalhando com uma espécie de pensamento excessivamente essencialista, né? Essencialista no sentido de supor que há uma essência, assim, né? Não é muito isso, assim, né? Então, acho que isso fala mais, assim, de tensões de forças, né? De coisas que estão dentro de nós, que nós recebemos determinações de uma série de coisas, né? E que nem isso nem sempre está muito bem encaixado dentro da gente. É um pouco essa história, né? Então, ó, saindo mais ainda das abstrações, né, e tentando ser um pouco mais concreto, assim, né, com a discussão em personalidade, né, passando por uma outra coisa agora,
A gente vai discutir um pouquinho, assim, né, de maneira muito rápida, sem querer muito aprofundar nisso. A gente vai estudar um pouquinho, assim, a história do conceito personalidade, né? E algo que eu já anunciei para vocês, é uma conversa que eu já tive com vocês aí em algum momento, personalidade, né, assim, é um conceito, é uma noção que foi negligenciada pela psicologia, né? Quando a psicologia surge, personalidade não foi um objeto de estudo dos primeiros psicólogos que existiram e de algumas perspectivas, né, que existiram lá no início da psicologia. Eu vou tentar fundamentar o que aconteceu, né, para a gente ter dado tão pouca atenção a esse fenômeno logo no início da psicologia, né? A psicologia, talvez vocês saibam disso, né, porque todos vocês já estudaram a história da psicologia em algum momento, né? A psicologia, quando ela surge enquanto ciência autônoma, já separada da filosofia, já separada da sociologia, né? Ela surge e muitas pessoas ainda tinham um pouco assim de desconfiança com a psicologia em relação ao seu caráter científico, né? Quem ontem assistiu a fala do Lucas, né, do professor Lucas pela manhã, ele tocou um pouco nesse assunto, assim, né? Mas a psicologia, justamente porque ela estava querendo, assim, se afirmar enquanto ciência, ela teve que pagar um pouco o pedágio, né, para ciências que eram tidas como ciências modelo lá do século XIX. As ciências modelo, né, que eram ciências lá do século XIX, que se dizia assim, olha, esses são os exemplos do modo de se fazer ciência, a qual todos devem se inspirar, era a física e a química, né? Eram exemplos assim inquestionáveis de um modo de se fazer ciência e de produzir conhecimento de maneira segura, assim, né? E se a psicologia queria se afirmar como ciência, em algum momento ela vai se inspirar também nessa forma de se fazer ciência que estava baseada num paradigma que é um paradigma conhecido como reducionismo. Não sei quem já ouviu falar aí do reducionismo, uma forma, né, que até hoje existe na ciência, né? Talvez assim um pouco mais um pouco menos evidente do que existia, mas ainda hoje existe na ciência, né? E o paradigma reducionista, ele não tem nada a ver propriamente com uma espécie assim de simplificação, né? Ou de não, talvez assim, levar a complexidade do fenômeno tão a sério, né? O paradigma reducionista tem a ver com a noção de que todo e qualquer fenômeno, para ser entendido, ele deve ser reduzido às suas partes mais básicas, né? Se você quer entender um fenômeno qualquer, você vai desmembrar esse fenômeno em suas unidades, né? E aí, desmembrando esses fenômenos em unidades, você vai entender essas unidades para entender esse fenômeno, portanto, né? E aí a psicologia da época se perguntava se era possível fazer a mesma coisa com a mente, né? Se a gente poderia pegar o nosso funcionamento mental e desmembrar ele nas suas unidades mais básicas, e a partir do entendimento das suas unidades mais básicas, a gente talvez chegaria ao entendimento do que é o funcionamento geral da nossa mente, né? Uma pessoa que tentou aplicar tal premissa ao estudo da mente foi o Wundt, né? Esse psicólogo aí experimental do início da psicologia, né? Alguns até aí atestam, né, e reconhecem o Wundt como o pai da psicologia, né? E o Wundt, ele tinha aí, né, como premissa a ideia de que era necessário reduzir os fenômenos mentais às suas questões mais básicas para que a gente pudesse, então, entender a mente, né? Ou entender o comportamento, né? E aí, com isso, ele automaticamente joga a possibilidade de se estudar a personalidade para o lado, né? Porque personalidade é um fenômeno, tentando simplificar, né? E tentando, assim, ser o mais didático que eu consigo ser, né? Personalidade é um fenômeno que ele é multidimensionado, ele é multideterminado, e ele é a essa multideterminação. Se a gente supõe, né, que personalidade tem 3 determinações, se eu tiro uma dessas determinações, eu já não estou falando mais de personalidade. A personalidade, ela é esse conjunto plural, ela é esse conjunto variável de coisas, assim, né? Aí, se você tem como premissa pegar uma coisa que é formada, né, por vários determinantes, por várias variáveis, vamos pensar assim, né, e estudar cada uma delas separada, você já não está falando desse fenômeno, que é o fenômeno que integra tudo isso, né? Eu não sei se fica claro. Então, assim, uma das razões pelas quais vocês poderiam argumentar do porquê que personalidade
foi um fenômeno que foi negligenciado enquanto objeto de estudo no início da psicologia, um desses fenômenos, uma dessas respostas é por uma questão metodológica. É uma questão de método, né? O método que se tinha para estudar lá não elegia a personalidade como um objeto possível de estudo dentro da psicologia, e o Wundt, nesse sentido, não poderia mesmo estudar a questão da personalidade. Então, vou insistir nisso, né, nessa bagunça que eu tentei fazer inicialmente aqui na nossa conversa, o quanto que personalidade vai precisar ser pensada a partir dos vários elementos que a compõem, e não de um ou de outro, né, e não dessas unidades formadoras, né? É como se eu for estudar uma parte da personalidade, talvez eu já não esteja mais estudando a personalidade. A personalidade, ela vai aglutinar muitas coisas. É um pouco essa história, né? Uma outra perspectiva, né, que talvez assim contribuiu um tanto, né, para que a personalidade não tenha sido tomada, né, como objeto de estudo, foi a partir do Watson, que a gente sabe, né, que fundou aí o behaviorismo, né? O Watson, ele não gostava muito da maneira de ver do Wundt, né? Principalmente quando o Wundt concentrou muito das suas atenções no fenômeno da consciência, né? E aí vocês talvez possam me corrigir, porque vocês estão muito mais atualizados na discussão comportamental do que eu, né? Mas o Watson vai dizer que o que fundamentaria uma verdadeira psicologia eram aspectos tangíveis da nossa condição, né, do nosso comportamento. O que interessa são os comportamentos evidentes e não o comportamento consciente. O Wundt se interessava pela consciência, que era algo, né, lá para o Watson, que só poderia ser especulado, mas não poderia ser experimentado, ou não poderia ser visto, não poderia ser propriamente assim, metrificado de alguma forma, né? Como a consciência não pode ser vista ou experimentada, o Watson vai dispensar isso como objeto de estudo da psicologia, né? A consciência lá para o Watson estaria, né, para a psicologia como a alma estaria para a filosofia. Quando se fala em alma e filosofia, é uma grande especulação, né? É um grande espécie de exercício do pensamento, vamos pensar dessa forma, assim como a consciência. E com isso ele dispensa um pouco, né? Um pouco que eu entendo aí do behaviorismo, essa coisa do estímulo-resposta, né? É como se ele não considerasse o que há o meio disso, né? O que há entre o estímulo e a resposta, que é o organismo, assim, né? E é essa coisa que recebe o estímulo e que talvez emita alguma ação depois, em alguma medida, assim, né? Então, isso vai se tornar um problema também para estudar a personalidade, porque personalidade vai envolver aspectos não visíveis. Personalidade vai envolver coisas que não aparecem, que nós não demonstramos, assim, né? Coisas que não dá para ser observadas e evidenciadas, assim, né? Algumas pessoas fazem até uma discussão sobre isso, né? O quanto que esse paradigma, assim, de algumas ciências, né, é um paradigma que está um tanto ultrapassado, né? As coisas não precisam ser evidentes para serem estudadas, assim, né? Ou a gente só, né, de repente, assim, a gente conseguiria falar do nosso comportamento só pelos comportamentos evidentes, sem considerar outras coisas nesse sentido, né? Algumas pessoas, por exemplo, que estudam eletricidade, a eletricidade não é algo visível, assim, não é algo evidente, né? Mas é algo que tem uma série de parametrizações, tem uma série de metrificações nesse sentido, né? Então, assim, isso que acontece dentro das pessoas, que obviamente não é sem o fora, né? Mas isso que acontece dentro das pessoas, para o Watson poderia só apenas ser especulado, assim, né? E isso não teria valor para a ciência. Eu diria que isso talvez não teria valor para um certo tipo de ciência, né? Mas eu não sei se isso não tem valor para toda a ciência, né? Essa afirmação que eu vou fazer aqui agora não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é o livro de vocês, né? Eu sou suspeito para falar, já que eu venho de uma abordagem, né? Mas o próprio livro de vocês aposta nessa ideia de que a visão behaviorista levou a uma minimização, quando não uma desconsideração da noção de personalidade. Então é algo que, em função dessas premissas behavioristas, personalidade era algo que simplesmente foi negligenciado, né? Obviamente que isso recaiu como uma crítica
aos behavioristas, muito tardiamente, né? Assim, algumas respostas, os behavioristas tentam dar algumas respostas em relação a isso, inclusive o Skinner, em algum momento, tentou definir personalidade como um acúmulo de respostas aprendidas com experiências passadas, né? Que aí já sou eu falando, não é o livro de vocês, ainda acho que ficou muito reducionista, né? Ainda acho que ficou assim, muito minimizado o que de fato vem a se abordar como personalidade um pouco mais à frente, assim, tá? Então, assim, isso tudo, né, gente? Assim, se tivesse uma prova, né, se eu fosse dar uma prova para vocês, eu poderia perguntar isso, né? Por que o fenômeno da personalidade foi negligenciado enquanto objeto de estudo da psicologia por cerca de 50 anos na sua história, né? E aí vocês talvez teriam que desenvolver alguma resposta que passasse um pouco por essa história, né? Algumas premissas teóricas e algumas premissas metodológicas não permitem abordar esse fenômeno multifacetado, esse fenômeno multideterminado, esse fenômeno que aglutina muitas coisas nesse sentido, né? Tranquilo, gente? Até aqui, alguma dúvida? Tá claro o caminho que a gente está percorrendo? Tranquilo? Beleza. Alguém quer comentar algo, né? Assim, beleza. E aí, olha só, o caminho que o livro de vocês vai sustentando é a ideia de que personalidade é uma coisa que só passa a ser possível de ser abordada a partir do Freud, né? Quem vai dar o primeiro pontapé inicial. E é curioso, né? Porque o Freud ele não é exatamente um autor que fala personalidade, né? Ele não diz essa palavra assim. Eu, pelo menos, não me recordo aqui de cabeça agora de ter lido um texto em que o Freud usa essa palavra personalidade, embora a obra dele dê margem para a gente pensar isso o tempo inteiro. Assim, né? E, segundo o autor aí do texto de vocês, do livro de vocês, o Freud ele começa, ele dá margem para se falar de personalidade, justamente porque o método do Freud, o método da psicanálise, é um método de observação clínica, né? A gente tem como carro-chefe ou cargo principal daquilo que nós fazemos a observação clínica da relação que o paciente estabelece com o terapeuta, né? E isso muda um pouco a maneira de produzir dados, isso muda um pouco a maneira de se enxergar assim, né, a condição humana, quando a gente parte para essa observação clínica, né? Que basicamente isso dá mais margem para a gente pensar o ser humano a partir de um todo, a partir de uma composição, né, que envolve coisas que podem ser especuladas, que são visíveis, que não são visíveis, né, que fala de determinação social em algum momento, né? É como se a psicanálise ela viesse assim trazendo um elemento que ainda faltava nessa discussão, que é esse elemento que a gente vai inclusive chamar assim de alguma maneira de inconsciente, né? Isso que não pode ser visível, isso que não pode ser simbolizado, isso que não pode ser assim propriamente ganhar uma materialidade, né? O inconsciente é um negócio que se manifesta assim de vez em quando, né? É um objeto bastante evanescente, né, nesse sentido. Então, o Freud, com a teoria da psicanálise, ele vem um pouco mais buscando olhar a pessoa, né, na sua totalidade, assim, né? Totalidade que eu estou querendo dizer não é que a psicanálise consegue ver tudo das pessoas, né? Totalidade que eu estou querendo dizer é que, assim, o que interessa para a gente é como o sujeito funciona, assim, né? É como ele funciona, é como ele se comporta no sentido de que em ato, assim, né? A maneira como ele é um pouco essa a história, né? E não a partir de situações mais artificializadas ou de redução em unidades estímulo-resposta, né? É um pouco essa discussão que está sendo feita, né? O estudo do inconsciente é algo que, de alguma maneira, aí vai trazer para a gente a possibilidade, inclusive, de começar a falar dessas partes que não são visíveis, né? Dessas partes que talvez não estejam, assim, tão transparente a todos, de alguma forma, né? Enquanto que nós, né, dificilmente admitiríamos aí que temos alguns determinados desejos, assim, né? Que nem nós mesmos admitimos, assim, para nós mesmos, de alguma forma, né?
Uma coisa também que é legal de falar, ainda um pouco contando a história, né, do conceito de personalidade, tem algo aqui, né, que nem vou entrar muito nisso, assim, né, mas é algo que talvez a gente vai poder, assim, conversar um pouco mais, né, num outro momento, assim, né, porque depois do Freud e depois dos pós-freudianos, né, esse assunto é um assunto que começou, assim, a crescer muito. Muitas pessoas começaram a falar de personalidade, muitas pessoas começaram a discutir o que é personalidade, né? E aí a gente tem algumas tentativas de sistematização desses estudos, né? Só para que vocês entendam que, em algum ponto dessa história, começou a existir aquilo que se chamou o estudo científico da personalidade. O estudo científico da personalidade quando a gente fala de estudo científico, a gente já está falando de sistematização de teorizações, né? De coisas que foram produzidas, etc. Assim, né? Então, é uma parte talvez menos importante, assim, né? Mas é legal de vocês saberem que somente ali a partir da década de 30, isso era algo assim que já estava bastante consistido, né? Dentro do mundo psi, das pessoas que pensavam o comportamento, né? E aí já há toda uma espécie assim de estudo científico, sistematização, né, de abordagens, de maneira, né, de se entender aí um tanto a questão da personalidade, né? Eu vou, gente, sugerir um intervalo agora, né? Porque eu vou entrar num assunto aqui agora que eu vou ter que parar, vou ter que quebrar, né? Assim, se eu tiver que fazer intervalo daqui a pouco. E aí, então a gente volta um pouco mais cedo, né? 8 horas agora. A gente volta aí 8h15, 8h20. Pode ser? Para não quebrar aqui muito o raciocínio. Beleza. Daqui a pouco a gente volta, então.